Minha querida alma, irmã, o instante do desencarne é um momento de extrema delicadeza para o espírito. É como desabrochar de uma flor invisível, em silêncio, longe dos olhos do mundo. Quando chega a hora determinada pelas leis divinas, o espírito inicia um processo sutil de desligamento dos laços materiais. O cordão fluídico que o prende ao corpo vai se soltando, fio a fio, como se fossem raízes sendo liberadas do solo. Em alguns casos, esse processo é lento, durando horas ou dias, especialmente quando o espírito está muito apegado à vida física. E em outros, acontece com leveza, como uma brisa que leva folha madura que já cumpriu seu ciclo. Há quem sinta um leve torpor, um sono suave, como quem adormece após um dia exaustivo. Outros experimentam um êxtase de liberdade, como pássaros que pela primeira vez descobrem que podem voar. Mas também existem aqueles que, ao se verem fora do corpo, não compreendem o que está acontecendo. Tentam falar, tocar, gritar e não são ouvidos. Olham para o corpo estendido, para os familiares chorando e não entendem. Mas eu estou aqui. Por que ninguém me vê? Nessas horas, a espiritualidade aguarda o momento exato de intervir. Tudo respeita o livre-arbítrio e o estado de consciência do espírito. Recordo de um homem chamado Agenor, que desencarnou em um hospital após longa enfermidade. Quando se viu fora do corpo, ficou atônito. Chorou ao ver a esposa orando a seu lado. Mas pouco a pouco foi envolvido por um calor suave, como um abraço sem braços, e adormeceu. Quando despertou, estava cercado por luzes e vozes serenas. Seu mentor o observava em silêncio, respeitando seu tempo de despertar. Assim é a travessia, única para cada ser. Não existe padrão, existe amor. E esse amor silencioso e paciente nos acolhe assim que deixamos a vestimenta da carne. Alguns de nós são recebidos por aquele espírito que nos acompanha a encarnações. O mentor, o amigo invisível que nos guiou mesmo quando não sabíamos. Ele pode aparecer como um médico de luz, um ancião bondoso, ou mesmo com a aparência de alguém comum, para não causar espanto. Lembro-me de Maria das Graças, uma mulher humilde de Minas Gerais, que orava todos os dias ao seu anjo da guarda. Quando partiu, viu um homem vestido de branco, com os olhos brilhando como estrelas. Ela perguntou: "O senhor é Jesus?" E ele respondeu sorrindo: "Sou apenas um servidor do Cristo, mas estive contigo em todas as tuas noites de dor." Esse é o mentor, presença silenciosa na terra, luz acolhedora no além. Os reencontros, quando o espírito se liberta da carne e o véu da matéria se desfaz, ele pode ser recebido por presenças que tocaram seu coração com ternura eterna. São mães que partiram antes dos filhos, filhos que retornam para acolher os pais, avós de alma luminosa, irmãos espirituais, amigos sinceros, espíritos que mesmo após a morte continuam nos amando com a mesma intensidade, ou ainda mais. Esses reencontros não são alucinações, são verdadeiros enlaces de alma, preparados pela espiritualidade com amor e sabedoria. Eles servem para suavizar o impacto da passagem e relembrar ao recém-desencarnado que a morte não separa quem está unido pelo bem. Uma vez vi um senhor chamado Alberto, que partira em paz após longa enfermidade. Ao cruzar o umbral do tempo, foi recebido por sua esposa, Helena, falecida há mais de 20 anos. Ela não o abraçou de imediato, apenas sorriu, com um olhar que dizia tudo. Ele chorou como criança. Chorou não de dor,
mas de reencontro. Não há palavras para descrever essa sensação, apenas quem ama verdadeiramente pode imaginar. Por vezes, não é um parente de sangue que aparece, mas alguém de outras existências, um espírito, com quem partilhamos jornadas em séculos anteriores. E mesmo sem lembrar conscientemente, o coração reconhece. O amor verdadeiro, quando puro e desinteressado, é ponte entre os mundos, capaz de nos levar direto ao coração de quem já está do lado de lá. Nem todos, ao desencarnarem, vão direto ao encontro de familiares ou mentores. Muitos são conduzidos a locais de acolhimento espiritual, postos de socorro, hospitais invisíveis, salas de reequilíbrio fluídico. Esses espaços não são frutos de fantasia. São estruturas organizadas com carinho e disciplina, onde espíritos benfeitores prestam socorro aos que chegam debilitados, confusos ou ainda presos às sensações da vida material. Imagine uma enfermaria espiritual. Camas de luz, ambientes silenciosos, perfume suave no ar e mãos que não julgam, apenas curam. Ali os recém-desencarnados são recebidos com preces, passes magnéticos e fluidos que aliviam as dores do perispírito, a alma ainda impregnada pelas impressões da vida na Terra. Foi assim com Dona Amélia, uma senhora bondosa que desencarnou após longa batalha contra o câncer. Ao deixar o corpo, foi acolhida por enfermeiras espirituais que a conduziram a um pavilhão de repouso. Enquanto dormia suavemente, recebia energia de restauração, como se mãos invisíveis a banhassem em bálsamos celestes. Essas estruturas pertencem às chamadas colônias espirituais, cidades organizadas no plano astral, que André Luiz descreveu com detalhes em Nosso Lar. Lá, há centro de estudo, praças de oração, templos de silêncio e até escolas para preparação de reencarnantes. São refúgios de luz, criados para que a alma compreenda que a vida não termina com a morte, ela apenas muda de morada. Mas e quando não há ninguém esperando? Essa é uma realidade dolorosa, mas real, para muitos espíritos que partem sem preparo, sem fé, sem vínculos de amor construídos na existência. Alguns partem envoltos em ódio, egoísmo, materialismo extremo. Outros consumidos por vícios, ressentimentos ou presos a atitudes que feriram muitas almas ao longo da vida. O que acontece então é que a sua frequência vibratória torna-se densa demais. E eles simplesmente não conseguem enxergar a presença dos amigos espirituais. Porque sim, muitas vezes os mentores estão ali, os familiares também, mas o espírito, mergulhado em névoas de culpa, orgulho ou revolta, não vê. Sua consciência está obscurecida. Ele sente-se sozinho, vagando, em uma espécie de sonho pesado, sem direção, e em alguns casos acaba atraído para regiões de sofrimento não por castigo, mas por afinidade vibracional. Lembro-me de um senhor chamado Otávio, que viveu envolvido em negócios escusos e atitudes cruéis. Ao desencarnar, despertou em um ambiente escuro, frio, povoado por vozes distorcidas. Por dias que na verdade eram anos do plano terreno, ficou ali, acreditando estar num pesadelo interminável. Mas mesmo nesse estado, a misericórdia divina atua. Certa noite, sua neta, ainda criança, orou por ele. Jesus, cuida do meu vovô no céu. A luz daquela prece rompeu a espessa sombra. E foi o suficiente para que um grupo espiritual se aproximasse. Lentamente, Otávio foi retirado daquele estado, conduzido a um posto de socorro e, ao longo do tempo, reeducado espiritualmente. Por isso, jamais devemos julgar quem parte sem amparo aparente, e muito menos devemos temer a morte. Devemos, sim, viver com consciência,
cultivando a bondade, a humildade, o perdão, porque são esses sentimentos que nos sintonizam com os bons espíritos. Acolhimento no além não se compra, não se exige, se constrói todos os dias com os tijolos invisíveis das nossas atitudes. A prece. A prece. Tão simples aos olhos do mundo, mas tão poderosa aos olhos do Espírito. Quando alguém na Terra ora por uma alma que partiu, uma vibração luminosa se acende no plano invisível. É como se uma estrela fosse acesa em plena noite escura, indicando o caminho ao viajante que se perdeu. Mesmo que o espírito recém-desencarnado esteja confuso, preso a lembranças ou mergulhado em sombra, a prece rompe a barreira da dor. Ela ressoa como um chamado de amor, emitindo sinais que os benfeitores espirituais podem captar. Muitos espíritos, ao ouvirem orações feitas com o coração, despertam como de um longo sono. Não é a quantidade de palavras que importa, mas a sinceridade da alma que ora. Por isso, não despreze a força da oração. Quando oramos pelos que já se foram, ajudamos a curar feridas que não vemos, a guiar corações que talvez estejam perdidos, a amparar almas que ainda sentem saudade da terra. Cada prece é um fio de luz que liga o céu à terra. Quer saber como garantir um reencontro de paz quando sua hora chegar? Comece hoje. A espiritualidade nos ensina que o que nos espera do outro lado não é surpresa, é consequência. A forma como vivemos, pensamos, sentimos e tratamos os outros determina quem nos receberá na travessia. Cada vez que você perdoa alguém, uma luz se acende no seu campo espiritual. Cada vez que ora por outro ser, mesmo desconhecido, uma flor brota no caminho que um dia você percorrerá. Cada vez que estende a mão, mesmo com dor no coração, você está escrevendo seu próprio acolhimento. Portanto, não espere a velhice, nem a proximidade da morte para preparar seu espírito. Viva com leveza e a luz virá te receber.